Espero que já tenham terminado a parte de mitose. Assim ficará muito mais fácil e tranquilo compreender essa nova parte da unidade 3 que nós estudaremos. Hoje, então, nós falaremos um pouco sobre a meiose. Lembrando que meiose, mitose, todos estes são processos de divisão celular. E esta divisão celular acontece por motivos específicos. Nós vimos que a mitose contribui para a regeneração celular, crescimento, substituição de células mortas. E agora a gente vai entender um pouco por que a meiose acontece. Bom, primeira coisa, o nome, meiose. Vamos muito nos atentar a esta primeira parte do nome, meio. Então a meiose vai acontecer para que os cromossomos de nossas células repartam-se pela metade. Olha só, e por que acontece isso? Esta formação de cromossomos pela metade acontecerá para também formação de gametas e esporos. Gametas e esporos. Esporos e gametas, estamos falando de reprodução sexuada. Então vamos lembrar? Reprodução sexuada nada mais é que a união dos cromossomos, união dos gametas masculinos e femininos para gerar uma quantidade de cromossomos para você. Sua carga genética foi a partir da união de gametas do seu pai com a sua mãe. Gametas estes formados a partir da meiose. Mesma coisa são os esporos. Os esporos são formados para que ocorra a reprodução sexuada de plantas. Plantas fazem sexo? Sim, plantas fazem sexo. Tudo bem? Então, sem entrar muito em detalhes, nós focaremos principalmente na formação de gametas, para entendermos assim a nossa formação. Ok, olha só, para que ocorra então esta formação, nós precisamos ter muita cautela. Por quê? Quantos cromossomos você tem? Eu acho que todas as aulas de divisão celular eu perguntei isso para você. E se você mentalmente aí respondeu que você e eu e nós temos 46 cromossomos, vocês acertaram. E a meiose acontece justamente para que você não tenha 92 cromossomos. Olha só, por isso ela mantém a carga genética. Você, com 46 cromossomos, suas células passarão por meiose para juntar e formar 23 cromossomos. Você, menininha, fará sexo com um menininho que tem 23 cromossomos para originar um embrião. Então, entendam, 23 mais 23, 46, mantendo a nossa carga genética. Se a meiose não acontecesse, o que iria ocorrer? 46 mais 46 gerando 92 cromossomos. Isso é possível? Impossível para a vida. Tanto é que nós vemos que algumas síndromes causadas pelo erro mesmo, pela ida ou diminuição de cromossomos, acontecerá síndromes. Entendendo então que ter um cromossomo a mais ou a menos pode ocasionar as síndromes, síndrome de Down, síndrome de Patot e várias outras síndromes que nós já até pesquisamos sobre isso, nós conseguimos entender que ter 92 cromossomos para nós é impossível. Bom, entendendo desta
nós já discutimos um dos benefícios de se fazer sexo. Um deles é gerar a variabilidade genética. Eu sou diferente da Joana, que é diferente da Maria, você que é diferente de todas as outras pessoas, a não ser que você tenha um irmão gêmeo, né? Mas a variabilidade genética, ela é ocasionada graças à meiose. Então, olha só, se a gente analisar espermatozoides, óvulos também, mas vamos pensar no espermatozoide, que eu acho que é mais fácil da gente imaginar. Espermatozoides. Se nós analisarmos cada um dos espermatozoides de um homem qualquer, nós veremos que cada um desses espermatozoides são diferentes. Diferentes porque na meiose ocorre um processo chamado crossing over. Este crossing over é a mistura, vamos dizer assim, dos genes que você tem em seus cromossomos. E a cada vez que acontece essa mistura, novas sequências são originadas. Por isso que todos os seus gametas são diferentes entre si. É por isso que você não é igual ao seu irmão, caso vocês não sejam gêmeos. E se seu pai tiver um filho, sua mãe tiver outro filho, você não será igual a este outro filho, mesmo que seja de pai e mãe igual. Deu para entender isso? Então, toda essa variabilidade acontece graças a este processo chamado crossing over, que ocorre na nossa meiose. Entendendo um pouco mais desse geralzão da meiose, antes de ver as fases, cada uma delas, detalhadamente, como foi o nosso estudo com a mitose, nós vamos entender um pouco, então, a divisão da meiose. A meiose ela é dividida em duas partes, denominada meiose 1 e meiose 2. Seguinte, por definição, o que é que você deve colocar na sua mente? A meiose é basicamente uma célula diploide, ou seja, uma célula com 46 cromossomos, que nós denominaremos de célula mãe, originando ao final do processo 4 células com 23 cromossomos cada. Então, olha só, para ficar mais fácil, vou escrever isso aqui. Então, uma célula mãe com 46 cromossomos. Não estou falando detalhadamente o que vai acontecer em cada um dos processos, mas no final do processo, nós teremos 4 células filhas com 23 cromossomos cada. Então, se você tiver que se apegar à definição principal de meiose, saiba que é esta: uma célula diploide gerando 4 células haploides, ou seja, com a metade do cromossomo da célula mãe. Deu para entender isso? Bom, então, dividindo a meiose em duas partes, vamos entender sintetizado, resumido, o que acontece na meiose 1 e o que acontece na meiose 2. Olha só, meiose 1, nós teremos uma célula diploide, ou seja, com 46 cromossomos, dividindo-se em 2 células haploides com 23 cromossomos. Então, percebam que a primeira parte da meiose é uma célula de 46, gerando 2 de 23. O que você percebeu aqui? Houve a redução pela metade destes cromossomos. Por isso, esta primeira parte da meiose nós chamaremos de reducional. Reducional porque diminuiu pela
células originadas. Beleza? E aí, nós temos a meiose 2. Na meiose 2, não existe redução de cromossomos. A redução acontece só na primeira parte. Então, a meiose 2, uma coisa que eu colocava muito na minha cabeça para ajudar a compreender todas as fases da divisão celular é que a meiose 2 é quase igual à mitose. Por isso, nós iniciamos o processo de divisão celular pela mitose. Porque se você entendeu a mitose, você já consequentemente entende a meiose 2. E na meiose 2, nós teremos aqui, ó, 2 células de 23 cromossomos. E cada uma dessas células vão gerar outras 2. Então, aqui, ó, eu tenho uma célula de 23 que vai gerar 2 células de 23. Outra célula de 23 que vai gerar 2 células de 23. Por isso, no final do processo, nós teremos 1, 2, 3, 4 células. E aí, quando a gente começa a entender a meiose, a gente fala, meu Deus, quanto detalhe, né, para a formação do meu gameta. E aí, se a gente for comparar por tempo, a mitose, gente, ela acontece em algumas horas. A meiose pode demorar décadas. Vamos pensar no espermatozoide de você, menino que está assistindo a minha aula. O seu espermatozoide vai demorar, no máximo, contando com todos os processos, anáfase, prófase, tudo, 1 mês para ficar prontinho. Vamos pensar no óvulo de você, menina que está assistindo a minha aula. Sabe quando inicia-se a formação do seu gameta? Lá na barriga da sua mãe, os seus gametas já começaram a ser formados. Então, no seu período embrionário, no meu período embrionário, os meus gametas começam a ser preparados. E sabe quando que esses gametas vão ficar prontos? Quando você tem a sua menarca, a sua primeira menstruação. Então, veja, foram, sei lá, 10, 11, 12 anos ou mais, não sei quantos anos você menstruou. Mas quanto tempo demorou para ser formado esse gameta? Pensa, gente, até na formação de gameta da mulher, ela é mais especial. Olha aqui. Então, deu para entender o que acontece basicamente na meiose 1? Uma célula de 46 gerando 2 de 23. E na meiose 2, 2 células de 23, originando cada uma mais 2 células de 23. É isso que vai acontecer. Então, a partir de agora, a gente vai entender um pouquinho do detalhe de cada uma das fases da meiose 1. Para depois entender a 2 e entender a divisão celular por completo. Não é bonita essa matéria? É ótimo a gente estudar, pensar nos detalhes, pensar nos processos e imaginar que nós surgimos a partir disso. É ótimo, né? Eu acho. Gente, antes da gente começar então a entender as fases da meiose 1, a gente deve saber que antes que qualquer divisão celular aconteça, temos uma fase denominada intérfase. Eu percebi que ao longo dos exercícios de mitose que eu passei para vocês, muitos tiveram dúvida na intérfase, mas nós não estamos nos aprofundando na intérfase, porque dentro da intérfase existem subfases S, G, nananana, que nós não vamos comentar sobre isso agora. O que você, aluno de 9º ano, deve saber neste momento? A intérfase, na intérfase, somente acontecerá a duplicação do material genético para que então a divisão celular propriamente dita comece a acontecer. Só isso, desencana da intérfase, certo? Então, olha só, na
sucessivamente. Sem erro até agora, né? Então, olha só, o que vai acontecer na prófase 1? Primeiro, formação de centrossomo. Vocês vão lembrar, porque eu nem fiz o desenho aqui, porque é muito parecida com a mitose que nós já estudamos. Então, formação de centrossomo. Vocês vão lembrar que os centrossomos são formados pelos centríolos, aquelas organelas que dividem-se e vão para os polos da célula. Esses centrossomos liberarão fibras do fuso, que vão se grudar nos cromossomos para puxá-los depois. Então, só foca na formação de centrossomos. Na prófase 1, percebi que muitos tiveram confusão nisso também. Na prófase 1, os cromossomos começam a condensar. Então, a partir desse momento, o material genético que estava assim dentro do núcleo da célula começa a se condensar para a formação de um cromossomo. Aqui ele está no grau máximo? Não. Aqui a gente consegue ver isso perfeitamente? Não. A gente só vai conseguir identificar o grau máximo de condensação na metáfase. Então, aqui começa a condensar. E aí, os cromossomos sofrerão sinapses. O que é isso, Jesus da minha alma? Sinapses é somente o pareamento de cromossomos. Então, o pareamento que estava lá, o cromossomo que estava lá sozinho, vai ficar do ladinho do outro. O outro cromossomo que estava lá sozinho vai ficar do ladinho do outro, formando 23 pares de cromossomos, já que você tem 46. Então, 23 pares de cromossomos, porque sofreram sinapses, um do ladinho do outro. Olha só. A partir daqui, outra coisa básica, desaparecimento da carioteca e do núcleo. Então, a partir de agora, o envoltório nuclear desaparece, para que tudo fique livre aqui e os movimentos comecem a acontecer. Ótimo! A partir de agora, nós veremos, talvez, a parte mais importante da meiose. Gente, agora é muito sério. Vocês precisam entender e colocar isso na mente, colocar isso no coração, que crossing over, vocês vão entender exatamente o que é, mas crossing over somente acontece na prófase 1 da meiose. Só. E isso cai um monte de pega de exercício. Crossing over, aí ele faz um texto, uma coisa maravilhosa, que fala certinho o que é o crossing over e no final fala em uma fase errada que acontece. Na prófase 2, que já dá para confundir. Não, gente, crossing over acontece somente na prófase 1 da meiose. Claro isso? Ótimo. Olha só, para a gente entender um pouco o crossing over, eu fiz esse desenho aqui, que na verdade esse cromossomo não está nem parecendo um cromossomo, né? Parecendo um coelho, mas dá para entender, dá para perceber que esses cromossomos são xizinhos assim, né? Gente, o que vai acontecer no crossing over? Aqui, concorda que já aconteceu com esses cromossomos aqui, que a gente chama de sinapse, ou seja, os dois estão um do ladinho do outro. Aqui, nós temos o cromossomo da mamãe, da sua mamãe. Aqui, nós temos o cromossomo do seu papai. A mamãe e o papai vão passar por um processo de troca de gametas. Então, a sua mãe e o seu pai tiveram relações sexuais. Imagina aí. Bonito demais, né? Então, olha só. Cromossomo de mãe, cromossomo de pai. Ok, só pra vocês entenderem o crossing. Então, aqui eles
posse. Vamos entender as partes do cromossomo. Cromossomo inteiro, cromossomo inteiro. A metade do cromossomo, que é essa perna e essa perna, a gente chama de cromátide. Cromátide irmã. Irmã porque ela é exatamente igual à cromátide irmã dela aqui, ó. Elas têm os mesmos filamentos de DNA. Mesma coisa aqui. Cromátide, cromátide. Beleza? Meio do cromossomo chama centrosomo. Só isso. Bom, esses cromossomos pertinho um do outro, dei um zoom nessa parte aqui, ó. Vão entrelaçar-se entre si. Então, olha aqui. O cromossomo... Ai, fisgado no pescoço. O cromossomo do seu pai vai encostar na perninha do cromossomo da sua mãe. Olha que fofura. Até os cromossomos dele estão apaixonados. Olha só. Então, nós estamos aqui entrelaçando. Nós temos um entrelaço de amor desses cromossomos. E aí? Sabemos que as perninhas dos cromossomos estão ricas e cheias de informações genéticas. Nós temos DNA aqui, filamentos de DNA. Então, esse cromossomo encontra com esse cromossomo, misturando tudo, os filamentos de DNA. Esse entrelaço aqui, a gente vai chamar de quiasma. Quiasma que vem do grego cruz, significa cruz. Então, é como se a gente estivesse formando uma espécie de cruz aqui, em que nós vamos ter troca de material genético. Tudo bem? É basicamente isso que é o crossing over. Coloquei aqui, a única fase que ocorre o crossing over é prófase 1. Por favor, não esquece disso. A única fase que ocorre o crossing, prófase 1. Pronto, acabou. Gente, agora eu quero contar para vocês que dentro da prófase 1 nós temos subfases. E essas subfases são 5. Olha os nomes delas aqui, ó. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Tem um macete que a gente aprende que é assim, ó. Tá dando pra ver daqui esse finalzinho? Lesipadidi. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. São subfases da prófase 1. Se a gente fosse estudar com cautela cada processinho que acontece nessas subfases, seria outra aula só disso aqui. Mas o que nós vamos pegar dessas subfases? Foca no paquíteno. Lembra da paquita da Xuxa? Faz qualquer coisa para você lembrar disso. Paquíteno é a subfase da prófase 1 que acontece o crossing over. Então, se um dia você estiver em algum lugar e chegar uma pessoa para você e falar assim: olá, tudo bem? Joia? Deixa eu te perguntar, onde acontece o crossing over? Em que momento acontece o crossing over? Por que nós somos diferentes? Você vai falar assim: o cross, porque você já está íntimo dessa fase. O cross, ele acontece na prófase 1, na subfase paquíteno. Nossa! Aí, meu filho, você já destruiu, você já vai conseguir fazer qualquer questão. E se essa pessoa que te perguntou tiver uma leve quedinha por você, nesse momento você já ganhou o coração dela por inteiro. Onde que acontece crossing? Prófase 1, subfase paquíteno. Vimos então com detalhe a prófase 1. Então, como os outros processos de divisão celular, nós também veremos metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Só que essas outras fases são bem mais tranquilas do que a prófase 1. São menos detalhes, menos processos. Não que a prófase 1 seja difícil, né, gente? Mas eu entendo que tem que armazenar algumas características a mais que nessas aqui não tem.
tem e vai ser super tranquilo. Olha só. O que acontece na metáfase 1? Primeira coisa, os cromossomos posicionam-se no centro da célula. Então, olha aqui, fiz um desenho para a gente conseguir visualizar isso aqui. Célula aqui, cromossomos posicionados. Quero que vocês reparem isso aqui, ó. Olha o quiasma aqui, ó. A cruz dos cromossomos formadinhos aqui, ó. Aqui já aconteceu crossing, gente? Sim ou não? Sim, porque crossing só acontece na prófase 1 da meiose. Então, olha só, já aconteceu crossing aqui. Ó, cromossomos vão se posicionar na placa equatorial. O que é placa equatorial? Somente o centro da célula. Gente, por que é tão importante esse posicionamento para a meiose? Talvez na metáfase 1, o mais importante seja isso. Por quê? Nós temos fibras do fuso presa, nós temos grau máximo de condensação, já sabemos isso desde a mitose, nós temos visualização de quiasmas, olha aqui. Mas o primordial são esses pares de cromossomos posicionados no meio da célula. Olha só, nós aqui no meio teremos 23 pares. A gente vai observar que essas fibras do fuso estão grudadas aqui no cinetócoro, que é onde a fibra encontra o cromossomo, e essas fibras estão prontinhas para separar estes pares. Então pensa, nós temos 23 pares aqui. No momento em que inicia-se essa separação, o que vai acontecer? 23 cromossomos vai para um lado, 23 cromossomos vai para o outro e basicamente a gente já iniciou o processo de formação de outras duas novas células com a metade do cromossomo da célula-mãe. Vocês estão conseguindo visualizar isso? Que essa posição no meio aqui é importante para separar esses pares e dar origem às células com a metade do cromossomo da célula-mãe? Tá conseguindo entender isso? Esse é o ponto-chave. Gente, olha só. Vamos agora para a anáfase 1. O que vai acontecer na anáfase 1? Separação dos cromossomos homólogos. O que é cromossomo homólogo? Volta nesse desenho. Cromossomos que estão pareados um ao lado do outro por compartilharem características semelhantes. Vem separação dos cromossomos. Olha aqui. Agora, os 23 pares que estavam no meio dividiram-se, indo 23 para um lado, 23 para o outro. Repara, os cromossomos aqui, ó, já estão o verdinho com a perninha vermelha, o vermelho com a perninha verde. Por quê? Mesmo depois de separados, aconteceu o crossing over e eles já estão com novas sequências aqui. Nada muda esse fato, certo? Então, aqui, mesma coisa. Centrossomo um de cada lado, que acabou de puxar. Eu fiz esse desenho aqui, preto, justamente para vocês imaginarem que as duas novas células partirão daqui. Conseguiu entender isso? Por fim, para finalizarmos a meiose 1, lembre-se que ainda tem a 2, hein? Para finalizar a meiose 1, nós temos que saber o seguinte: a última fase é denominada de telófase. Então, tudo que acontece na telófase é o contrário que acontece na prófase. Então, se na prófase eu desmanchei a minha carioteca, aqui vai acontecer cariocinese, que é a formação de uma nova carioteca. Aqui, o nucleolo que sumiu lá na prófase retorna também. Aqui, os centríolos vão se dividir. Um para um lado, ou seja, um para uma célula e o outro para outra célula. A citocinese também vai acontecer. O que é citocinese? Nós já estudamos, que tem a centrípeta, a centrífuga. É a separação, é a divisão do citoplasma. Antes era uma célula só, aconteceu a citocinese, olha aqui,
dividir a minha célula. E aí o cromossomo começa a se desenrolar de novo. Lembra? Na prófase começa a condensar. Na telófase desenrola. E aí terminamos a telófase. Ao final, nós temos uma célula diploide, 46, que gerou duas células haploides com 23 cada uma. Ué, acabou a meiose? Não. Nós não vimos que vão ser geradas 4 células? É isso que nós vamos entender na meiose 2. Mas olha só, vamos fazer regras e combinados aqui. Para esta semana, eu quero que vocês entendam a meiose 1, que é a parte da mitose mais diferente, com mais processos, mais detalhes. Então é necessário que você entenda isso. Pega seu caderno, pega seu lápis, assiste o vídeo, parando o vídeo, fazendo anotação, pensando sobre, beleza? Eu preciso que vocês estudem dessa maneira, para que na próxima aula, olha aqui, a gente vai ver meiose 2, para finalizar a meiose. Por que eu não passei meiose 2 agora? Porque eu quero calma, beleza? Eu quero tudo indo, fluindo de boa na mente de vocês, certo? Não vou estressar ninguém aqui. Então, próxima aula, meiose 2 e comparações. O que acontece na anáfase 1? O que acontece diferente na anáfase 2? E assim sucessivamente. Beleza? Beijo pra vocês e até a próxima.